A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteio, os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que mostrar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com o prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18, e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando nas nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou de alguma maneira. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12. Que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando, você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus sem fábulas, sem teologias, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7:38 e Apocalipse 22:18 e 19. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para o seu coração. Vamos aqui ao primeiro rebanho, rebanho de número ímpar, rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro Livro de Números, contém 36 capítulos. Livro de Números, que contém 36 capítulos. Vamos aqui ao livro de Números, capítulo 21 do livro de Números, para os rebanhos de número 15
e rebanho de número 16 meditarem. Vamos aqui, livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham interagir com as Escrituras Sagradas, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 21 do livro de Números contém 35 versículos, que diz assim: a serpente de bronze. No versículo 6, 7 e 8, diz assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através desse número de rebanho que você escolher, você vai ter um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para você poder meditar na palavra do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vão meditar aqui no livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Oséias, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Oséias, capítulo 7. Vamos aqui, Oséias, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 contém 16 versículos, que diz assim: repreensões diversas. No versículo 3, 4 e 5. Com a sua malícia alegraram ao rei, e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes, com frasco de vinhos. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Atos, contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos. Capítulo 5 do livro de Atos. Capítulo 5 do livro de Atos contém 42 versículos, que diz assim: Ananias e Safira. No versículo 6, 7 e 8. E levantou-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando-se um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par.
Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, contém 13 versículos, que diz assim, Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos, que diz assim, a resposta de Deus para o protesto do profeta Abacuque, que diz assim, no versículo 7, 8 e 9, porventura não se levantarão de repente os teus extorquiadores, não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo? Porquanto despojaste a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daqueles que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar essa nossa live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de compartilhar também, porque assim vocês estarão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, porque nessa nossa live é tudo conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. Não podemos adulterar e nem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando nos livros de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos. Tito, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, toda a honra, toda a glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim, mais instruções sobre a conduta dos santos. No versículo 1, 2 e 3, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiando-nos uns aos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Temos que ter paciência um para com os outros. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Capítulo 12 do livro de 1 Crônicas. Vamos aqui, 1 Crônicas, capítulo 12. Capítulo 12 contém 40 versículos, que diz assim, os aliados de Davi em Ziclag, no versículo 3, 4 e 5. E Aiezer, o chefe Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos do Asmavete, Beraca, Egel, o Anatotita, e Ismael, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitães dos 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Jorabade, o
Gedarita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, os aliados de Davi em Ziclag. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. Mais de 40 ofertas. Vamos aqui a uma. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 47. Vamos aqui na oferta de número 47. Que diz assim: 12 milhões de reais é um convite em dinheiro, é um convite e uma propaganda de uma oferta nossa para você praticar o amor com amar em espírito e em verdade. Atenção, o seu amar é você se sentir bem em um lugar e a sua natureza humana é quem julga o lugar, se ele for natural. Mas se ele for espiritual, você vai ter que usar a sua cidadania celestial de filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saiba que o Senhor Jesus mandou você julgar sim, João 7,38, mas não os seres humanos, e sim julgar as atitudes e os elementos, julgar como eles estão sendo usados e servidos por quem está sendo responsável por eles. Muita atenção, você e todos que creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois você tem esse mandamento, que é de examinar todos os frutos dos líderes e julgar como está escrito em João 7,38. Todas as atitudes e todas as obras deles. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito maligno vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Oração de número 4. Vamos aqui na oração de número 4. Que diz assim na oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que todo espírito de depressão, de tormento e de ansiedade caia por terra e prevaleça o Espírito Santo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24 para você poder estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas e você fazer parte do rebanho dos verdadeiros 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de
1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Vamos aqui, 1 João, capítulo 5. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. 1 João capítulo 5 contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo. No versículo 5, 6 e 7. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este e aquele que veio por água e sangue, isto é, o Senhor Jesus, o Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. 2 Timóteo, que contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: encorajamento e conselhos, que diz assim no versículo 11, 12 e 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de João, contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. Vamos aqui no livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 do livro de João, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 meditarem. João, capítulo 20. João, capítulo 20, contém 31 versículos. Mas lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João, capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de João, capítulo 20, que diz assim, que o Senhor Jesus aparece para Maria Madalena, no versículo 12, 13 e 14. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era o Senhor Jesus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar meditando aqui no livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos.
Provérbios, 31 capítulos. Vamos aqui no livro de Provérbios. Capítulo 17 no livro de Provérbios, livro da sabedoria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios, capítulo 17. Contém 28 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata. E rebanho de número 2, par. Vão meditar aqui no livro de 2 Crônicas, contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 18, do livro de 2 Crônicas para o rebanho de número 1 e rebanho de número 2. Capítulo 18, perdão. Capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Contém 34 versículos, que diz assim, a aliança com Acabe. Vou ler o versículo 6, 7 e 8. Disse, porém, Josafá, não há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel clamou um eunuco e disse, traz aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 3. Vamos aqui na oferta de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Em nossa terceira oferta, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você deve fazer um culto, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, que isso é blasfêmia. Para ter alegria, porque você já vai com alegria. João 4, 21 a 26. Nem para orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus, e nos disser quais são as outras 12 atividades que se devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro de oferta. Vamos aqui ao último rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Pedro. Gratidão, obrigado pela presença de cada um de vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22, contém 19 versículos, que diz assim, como devemos viver para Deus. No versículo 4, 5 e 6, e acham estranho, não correndes,
com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. De alguma forma, esse espírito vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração de número 10. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos são todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim: nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço o Senhor para me enviar o teu, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para poder receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele virá na sua glória junto com seus santos anjos e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então, mentalizem aí um número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade à live. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 12 do livro de 1 Reis. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 12. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. 1 Reis, capítulo 12, contém 33 versículos, que diz assim: Jeorão reina sobre 10 tribos. Diz assim no versículo 22, 23 e 25. Porém veio a palavra do Senhor Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. Depois saiu dali e edificou a Penuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, ao sorteio de mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos online em todas as redes sociais, em mais de 28 países. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Saiu agora o livro de Miqueias, 7 capítulos. O livro de Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 1 do livro de Miqueias.
Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: juízos contra Samaria e Jerusalém. No versículo 3 diz assim: porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. No versículo 8: por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruz. No versículo 12: porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live, porque é tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: Ageu incentiva a construção do templo. No versículo 7, 8 e 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro, porque causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que ainda está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Jeremias, capítulo 19. Vamos aqui, Jeremias, capítulo 19. Contém 15 versículos, que diz assim: a botija quebrada. No versículo 2 diz assim: e saí ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoar ali as palavras que eu te disser. No versículo 8: e farei esta cidade objeto de espanto e de assobio, porque aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas praganças. No versículo 12: assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como Tofete. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Perdão. Capítulo 2 do livro de Hebreus. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 2. Contém 18 versículos, que diz assim: a importância da diligência. Que diz assim, no versículo 2, 3 e 4. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, o Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Capítulo 18 do livro de Apocalipse.
Apocalipse capítulo 18 contém 24 versículos, que diz assim, fala sobre a queda de Babilônia. No versículo 2, 3 e 4, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Vamos aqui ao livro de Deuteronômios. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. Vamos aqui, Deuteronômio capítulo 10, contém 22 versículos, que diz assim, exortação à obediência. No versículo 13, 14 e 15, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como nestes dias se vê. Exortação à obediência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19 contém 37 versículos. Mas lembrando que estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo essa live. Sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Deus, dependendo da rede social, o link estará na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro de Levítico, capítulo 19, que contém 37 versículos, que diz assim, repetições de diversas leis. No versículo 2, 3 e 4, diz assim, fala toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Capítulo 4 do livro de Esdras. Esdras, capítulo 4. Contém 24 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos.
E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Esdras capítulo 4 diz assim, no versículo 1: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os voltaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor Deus de Israel. No versículo 4: Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. No versículo 10: E os outros povos que o grande e efamado Osnapar transportou e que fez habitar nas cidades de Samaria e nas demais províncias da além do rio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Capítulo 3 do livro de 1 Samuel contém 21 versículos, que diz assim, que o Senhor Deus fala com Samuel. No versículo 2, 3 e 4. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de Neemias. Vamos aqui, Neemias, capítulo 5. Contém 19 versículos, que diz assim: o clamor dos pobres. No versículo 2, 3 e 4. Porque havia quem dizia, porque havia quem dizia, nós, nos nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tornarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado, para daqui a pouquinho o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Então meditem aí, clamem a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus e escolham um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente. Essa resposta que você vem tanto clamando ao nosso Senhor Deus, você vai receber hoje, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 1 do livro de Juízes. Vamos aqui, Juízes, capítulo 1. Contém 36 versículos, que diz assim: novas conquistas de Israel. No versículo 9, 10 e 11. E depois dos filhos de Judá desceram e pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Sesai e a Aimã e Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora
o nome de Débir, Kiriat Sefer. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, lendo todo o capítulo aonde vocês estiverem. Agora eu vou ler aqui a revelação das ofertas para todos vocês, antes de sortear os 20 números para a sua meditação. 24 números. Então escolha um número de 1 a 24. Que diz assim: a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando em primeiro lugar a si mesmo, em segundo lugar, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, para vocês estarem recebendo uma resposta ao seu coração. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você escolheu o número 4, de 1 a 24, vai meditar no livro de Números, capítulo 21. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 7. Se você escolheu o número 20, vai meditar no livro de Atos, capítulo 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Se você escolheu o número 14, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Se você escolheu o número 10, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 12. Número 9, 1 João, capítulo 5. Número 6, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 24, João, capítulo 20. Número 1, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 17. Número 23, 2 Crônicas, capítulo 18. Número 18, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Se você escolher o número 17, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 12. Número 8, Miqueias, capítulo 1. Número 2, Ageu, capítulo 1. Número 22, Jeremias, capítulo 19. Número 19, Hebreus, capítulo 2. Número 21, Apocalipse, capítulo 18. Número 13, Deuteronômio, capítulo 10. Número 16, Levítico, capítulo 19. Número 15, Esdras, capítulo 4. Número 11, 1 Samuel, capítulo 3. Número 12, Neemias, capítulo 5. E número 5, Juízes, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para as nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscritos e membros de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã
até a 1h12 da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag a anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo nessa live e gratidão pela presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final dessa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o meu muitíssimo. Amém. Aguardo vocês na próxima live às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O meu muitíssimo. Amém.